Olá, estudantes! Hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto bastante diferente daqueles que nós temos estudado ultimamente. Nós vamos falar sobre limites. Inicialmente, vou falar com vocês sobre a noção intuitiva de limite, para que vocês adquiram a ideia do que seja limite, para que vocês compreendam do que se trata quando nós falamos de limites. Então, um dos exemplos que mais permite esse entendimento é o recurso à geometria. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem uma placa de metal, tá? Essa placa eu desenhei aqui, tá? Vamos imaginar que a gente tem uma placa de metal e que essa placa de metal tenha uma medida lá dela, seja uma placa quadrada, tá? E que a medida do lado seja próxima de x. E que esse x seja 4. Ou seja, a medida do lado aqui desse quadrado, ela é próxima de 4, mas ela não chega a ser 4. Então vamos imaginar que a gente vá aquecer essa placa de metal. E a gente sabe que a placa de metal, ela se dilata quando ela é aquecida, tá? Só que ela vai se dilatar aqui tanto quanto nós quisermos, mas não vai chegar a ser 4, tá? Não vai, essa distância que a medida do lado dessa placa quadrada, ela não chegará a ser 4. Ela vai se aproximar o máximo de 4, mas sem assumir esse valor 4. Então, essa placa aqui tem quadrada, tem uma medida de lado igual a x, e esse x é bem próximo de 4. Quanto mais você esquenta a placa, mais a medida dela se aproxima de 4, sem chegar a ser 4. O que acontece com a área dessa placa? Sabemos que a medida a área de um quadrado, né, L ao quadrado. Então, o 4 ao quadrado vai ser igual a 16. Então, quanto mais você se esquenta e quanto mais esse lado se aproxima de 4, mais essa área, a área dessa placa de metal, se aproxima de 16, sem, entretanto, chegar a ser 16. Então, isso é limite. Essa é uma noção intuitiva de limite. É você aproximar um determinado valor, tanto quanto você quiser, ou tanto quanto for possível, e você estudar essas aproximações, sem necessariamente se preocupar com o momento em que o x aqui, o lado dessa placa foi exatamente 4. Nesse momento não nos interessa. O resultado será quanto? O resultado será 16. Mas o que vai interessar para a gente são esse crescimento próximo de 4. Quanto mais você aquece a placa, mais a sua medida do lado se aproxima de 4, mais a sua área se aproxima de 16. Isso que é estudar limites, isso que é ter uma ideia intuitiva de limite. Como é que a gente poderia representar isso, por exemplo, graficamente? Então veja só, nós temos aqui podemos entender como uma função, que é f de x, que é igual a x ao quadrado, né? Que é a função que vai nos permitir compreender aí quanto que vai dar a medida desse quadrado, que vai depender da medida do lado. Como é que a gente representa isso graficamente? Então nós temos uma situação assim, olha, x, e o gráfico, a gente já estudou funções de segundo grau, então você já sabe que o gráfico ele vai assumir essa dimensão, e a gente tem aqui o ponto de encontro 0, o eixo y, aqui eu vou colocar o 4, ó, e quando x for 4, ou seja, se a placa se dilatar até atingir o tamanho 4, então a área será igual a 16. Então o que a gente percebe? Olha, vamos pensar aqui num valor menor que 4, próximo de 4, aqui que seja 3,6, 3,7, próximo de 4. Quando a gente se aproxima de 4,
pela esquerda. Ó, quando a gente se aproxima, quando o valor de x se aproxima de 4 pela esquerda, o valor de y vai se aproximando de 16. Olha, quanto mais a gente se aproxima aqui do 4 pela esquerda, mais o valor de y vai se aproximando de 16. Se a gente fizer esse estudo também pelo lado direito de 4, a gente vai observar que quanto mais a gente se aproxima aqui do 4, olha, pelo lado direito, mais o valor de y também se aproxima aqui do 16, certo? Então, nós estamos estudando o limite aqui nas laterais de 4, ou seja, quando está muito próximo do 4 pela esquerda, valendo ali 3,9, 3,99, 3,999, ou também quando está se aproximando do 4 pela direita, sendo ali o 4,1, 4,01, 4,001 e assim por diante. Então, quando isso acontece, qual que é a conclusão que a gente tem dessa situação? Como é que a gente poderia escrever isso? A gente pode escrever que o limite de x ao quadrado quando x tende a 4 é igual a 16. O que nós estamos escrevendo aqui? Nós estamos dando um formato para a expressão de limite. Tá? Nós estamos dando um formato para a expressão que nós acabamos de representar aqui graficamente, certo? Então, como é que a gente faz a leitura disso? Ó, limite de x ao quadrado quando x tende a 4, ou seja, quando x se aproxima de 4, tanto pela direita quanto pela esquerda, é igual a 16. É próximo de 16. É nas proximidades de 16. Então, a gente diz que o limite de x ao quadrado quando x tende a 4 é igual a 16. Aí você poderia pensar assim, nossa, então é muito fácil. Basta eu pegar esse 4, colocar no lugar de x, né? X sendo 4, 4 ao quadrado é igual a 16. Matamos a charada. Isso acontece e é possível de se fazer para algumas funções, sim. Mas isso não acontece para todas as funções e a gente vai ver algumas situações em que isso não ocorre. Então, essa substituição direta nem sempre ela nos leva a um resultado. Então, a gente conclui aqui que o limite, olha, o limite de x ao quadrado quando x tende, e o pincel está falhando, x tende a 4 é igual a 16, certo? Então vamos ver um exemplo. Qual que é o limite de 2x mais 1 quando x tende a 4? É o mesmo que pedir para determinar o limite de 2x mais 1 quando x tende a 4. No exemplo anterior, quando eu falei com vocês da chapa metálica e eu mostrei como é que se calculava aquele limite, mostrei graficamente, vocês perceberam que a gente fez uma análise tanto pela direita quanto pela esquerda de um determinado valor de x, que naquele caso era 4, tá? Aqui nós vamos seguir esse mesmo procedimento, ou seja, para determinar o limite de uma função, nós precisamos fazer um estudo das aproximações do valor de x de um determinado valor, um valor escolhido. Então, nós vamos estudar o limite para um determinado valor de x, tá? É importante que se tenha claro que é preciso fixar um valor de x para que se saiba qual que é o limite daquela função. A gente não vai estudar o limite da função para todo e qualquer valor de x. Nós vamos fixar um valor de x e nós vamos estudar a função, o comportamento dessa função nas proximidades daquele número que nós selecionamos, que nós escolhemos.
Então, quando a gente fala limite de 2x mais 1 quando x tende a 4, significa que nós vamos estudar o limite desta função 2x mais 1 nas proximidades de 4. Então, eu coloquei aqui para ficar claro para vocês, vamos primeiro aqui, numa primeira situação, estudar quando x tende a 4, eu coloquei um sinalzinho negativo aqui, para indicar para vocês que é quando x tende a 4 pelo lado esquerdo. Então, veja só, nós temos aqui a reta real, tá? E nós temos aqui o valor de 4 e a gente quer estudar o comportamento de x, da função, quando x tende a 4 pelo lado esquerdo. Então, quando x tende a 4 pelo lado esquerdo, vamos supor um valor anterior aqui, por exemplo, 3. Qual que é o valor, qual que é o resultado aqui quando x é igual a 3? Nós podemos aproximar e vamos aproximando esse valor de 4, né? Então, 3 aqui está na lateral esquerda de 4. Então, como é que a gente faz? Nós vamos fazer aqui direto pela substituição, tá? Substituindo o x aqui por 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais 1, e isso é igual a 7. Então, quando x é igual a 3, a função tem um resultado que é igual a 7. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Vamos aproximar um pouco mais. Vamos chamar o x agora de 3,5. Então, a gente tem 2 vezes 3,5, que vai dar 7, mais 1, que é igual a 8. Vamos aproximar um pouquinho mais. Vamos chamar o x aí de 3,9. Então, quanto que vai dar isso? Então, nós vamos fazer 2 vezes 3,9 mais 1, que é igual a 8,8. Perceba aqui que os valores de x, olha, eles estão crescendo aqui, eles estão se aproximando de um outro número, e a gente precisa descobrir que número é esse. Vamos aproximar um pouco mais de 4, vamos chamar aqui o x de 3,99, tá? Então, quando a gente chama o x de 3,99, nós temos 2 vezes 3,99 mais 1. Então, nós temos como resultado 8,98. Se você se aproximar um pouco mais ainda, 3,999, lembrando que você pode fazer essa aproximação aqui tanto quanto você quiser, ou tanto quanto você puder. Então, 3,999 vezes 2 mais 1, isso dá 8,998. Então, 8,998. Então, o que acontece aqui? Quanto mais a gente se aproxima do x pela esquerda, mais a nossa função, o f de x, o y, se aproxima de 9, certo? Vamos então ver como é que é o comportamento dessa função quando o x se aproxima do 4 pelo lado direito. E aí, olha, para representar esse lado direito, nós colocamos o sinalzinho de mais aqui. Quando x tende a 4 pelo lado direito. Então, qual que vai ser o comportamento dessa função? Então, vamos inicialmente chamar que, por exemplo, está se aproximando de 4 pela direita. Vamos tomar um número aqui à frente, vamos tomar o número 5, por exemplo. O que acontece? 2 vezes 5, 10. 10 mais 1 vai dar 11. Se aproximando um pouco mais de 4, no sentido decrescente aí, podemos chamar aqui de 4,5. 2 vezes 4,5 vai dar 9. 9 mais 1, 10. Aproximando um pouco mais, vamos calcular, ver o que acontece para x igual a 4,1. 2 vezes 4,1 vai dar 8,2, né? Mais 1, que é igual a 9,2. Vamos aproximar mais ainda, 4,01. Podem usar a calculadora para vocês irem fazendo
e pausar o vídeo, tentar resolver até o final para ver se acontece isso mesmo. Então, 8,02 mais 1, que é igual a 9,02. 9,02. Podemos aproximar mais ainda, 4,001. Então, 4,001 vezes 2 mais 1. Vai dar, então, 9,002. Bom, aqui essa aproximação, olha, ela é infinita, tá? Você pode aproximar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Trata-se de uma aproximação infinita. Você pode aproximar tanto quanto você quiser. Então, observe que quanto mais a gente se aproximou do 4 pelo lado direito, mais o f de x, mais o y da função, se aproximou aqui de 9. Tá? Vou colocar aqui na mesma cor, só para a gente ter uma ideia aí comparativa. Se aproximou de 9. Então, observe que tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, o limite de 2x mais 1 quando x tende a 4 teve o mesmo resultado. Então, quando isso acontece, nós podemos concluir que o limite de 2x mais 1 quando x tende a 4 é igual a 9. Só existe o limite, condição de existência de limite, quando a gente consegue fazer o estudo pelos dois lados do número que foi escolhido. No caso aqui, x tendendo a 4. Como é que eu sei se vai ter ou não um limite dessa função quando x tende a 4? Eu vou fazer o estudo dessa função nas proximidades de 4 pela esquerda. Vou fazer o estudo do comportamento dessa função nas proximidades do 4 pela direita. E se o resultado for o mesmo, aí nós podemos concluir sim que existe um limite para aquela função e podemos determinar essa função. Observe novamente que nós tivemos aí uma situação que nós podíamos substituir diretamente, certo? Novamente a gente pode substituir diretamente aqui. Mas imagine que nós tivéssemos uma situação assim, para determinar o limite de x ao quadrado mais 1, quando sobre x menos 1, com x tendendo a 1, tá? O que iria acontecer aqui? Eu vou colocar aqui x ao quadrado menos 1, tá? Se nós tivéssemos aqui na substituição direta, olha, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 dá 0, no numerador tudo bem, não tem problema, mas se nós fizermos aqui x menos 1, x se aproximando de 1, então 1 menos 1 dá 0. O que nós temos aqui? Nós temos uma situação que é chamada de indeterminação. Não dá para fazer encontrarmos aí uma função, nada se divide por zero. Não existe divisão por zero, certo? Isso significa que não existe o limite? Não necessariamente, tá? Nós vamos estudar esses limites nas proximidades de 1. Como é que eu faço para determinar o limite dessa função, então, de uma forma intuitiva? Nós vamos aí mais à frente estudar como sair dessa indeterminação, como reescrever essa função que nos permita, de uma forma que nos permita sair dessa indeterminação. A gente vai estudar isso um pouco à frente, mas o que eu estou explicando agora na noção intuitiva de limite é suficiente que você estude nas proximidades do 1, conforme nós fizemos com o exemplo aqui anterior, com o exemplo de limite de 2x mais 1 quando x tende a 4. A gente fez um estudo do comportamento da função nas proximidades do 4, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então aqui também a gente pode fazer isso. A gente estuda o comportamento dessa função quando x tende a 1
pela esquerda, então quando x ali é 0,9, 0,99, 0,999, e também a gente faz o estudo dessa função quando x tende a 1 pela direita. Se os dois resultados forem os mesmos, nós podemos concluir e determinar quem que é o limite daquela função, tá? Representando isso daqui graficamente, vou apagar isso daqui para a gente representar essa função graficamente e a gente conseguir entender como que a gente poderia determinar o limite dessa função aí de uma forma gráfica, tá? Então veja só, 2x mais 1. Então nós temos aqui uma função que é uma função de primeiro grau, que a gente já conhece e que a gente sabe determinar aí a linha, né, do gráfico vai passar aqui no 1. Vou tomar aqui como valor o 4 de x, porque a gente quer estudar essa função nas proximidades desse número, né? Esse é o número que nós estamos escolhendo. E vou colocar aqui o 9, que eu vou simplesmente fazer um esboço aqui do gráfico, tá? Um esboço aí bem simples do gráfico, apenas para que nós possamos entender o comportamento dessa função aí quando o x tende a 4. Então, olha só, pelo lado direito aqui, o que acontece, pelo lado esquerdo, quando o x se aproxima do 4, olha, quando o x se aproxima do 4, o y se aproxima de 9, olha, quando o x se aproxima do 4, o y se aproxima do 9. Fazendo esse estudo pela direita, a gente vai observar o seguinte, a mesma coisa. Quando x se aproxima do 4, o y se aproxima do 9. Portanto, levando-nos à conclusão de que o limite de 2x mais 1, quando x tende a 4, é igual a 9. Vale ressaltar que não nos interessa o resultado da função quando o x é 4. Pode acontecer de a gente estar estudando funções que nem sejam determinadas para aquele valor de x que foi escolhido. Ou seja, pode ser que o valor aqui da função fosse aberto aqui. Poderia se tratar, não é o caso, né, dessa função, mas poderia se tratar de uma função que não fosse determinada, não fosse definida para o x igual a 4, mas que mesmo assim teria limite, porque nos interessa aí o comportamento da função nas proximidades do 4. O exemplo que eu dei anteriormente, limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é um exemplo de que a função não é definida, não é possível determinar um valor para y ou para f de x quando x é 1.